Estou aqui com Nicolas Giraud, ator e diretor do filme O Astronauta, que está no Festival Varilux de cinema. Bonjour. Bonjour. Eu vi seu filme essa madrugada. Il a vu votre film cette nuit. Ah, si? Oui. On a big screen? Não, Numa grande. em casa, depois da abertura. Après l'ouverture à la maison Ah, au milieu de la d'accord. nuit. Ah oui, I saw you in the public yesterday. Yeah, Ah, I really? remember when I went on the stage. Oh, great. A história é uma história bem única, bem diferente, que eu nunca havia pensado nisso. É sobre C'est une histoire très unique, très différente qu'il n'avait jamais pensé sur le sujet. sobre uma pessoa que é uma pessoa física normal que quer construir um foguete ele mesmo para ir para a órbita da Terra. Quelqu'un qui veut faire une fusée, c'est une fusée lui-même pour aller dehors de la Terre, en orbite de la Terre, tout seul. Como você chegou a essa história? Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette histoire? Par ma passion du cinéma. Pelo amor, pela paixão do cinema. Et cette histoire me permet d'utiliser les outils propres au cinéma, justement. Essa história permite de usar todas as ferramentas do próprio cinema, justamente. Le grand écran, le sound design, sa précision, parce que j'aime la précision. O som, a precisão do som, o design, a grande tela. L'aventure humaine, l'extraordinaire, A aventura humana, o extraordinário. la force de l'ordinaire aussi. Moi j'adore l'ordinaire, les petites choses. As pequenas coisas, o ordinário, a força do ordinário. Et, Ele ama o ordinário. et quand tu les regardes avec amour, avec passion, ces petites choses deviennent grandes. Quando você olha essas pequenas coisas com amor e paixão, elas se transformam em grandes coisas. Et ça donne l'astronaute. E isso chega no astronauta. Você falou em paixão e isso, inclusive, a história pode ser também adaptada para um projeto de cinema que é tão difícil de fazer decolar também, muitas vezes. Vous avez parlé en passion, ça peut faire un parallèle avec un projet de cinéma qui est si difficile de faire décoller. On dit décoller? Si, si. Exactamente. C'est exactement ça. Le voyage de Jim pour sa fusée, c'est mon voyage pour faire le film, évidemment. A viagem do Jim para o seu foguete é a viagem dele para fazer esse filme. C'est exactement ça, jusque dans le choix d'aller proposer le rôle à Mathieu Kassovitz, qui est un ancien réalisateur, et moi je suis un jeune réalisateur, et je suis allé chercher cette mythologie, parce que je crois que le cinéma parle avec le cinéma. O cinema fala com o cinema quando ele vai procurar o Mathieu Kassovitz, que é um antigo realizador, e ele é um novo realizador para fazer esse cinema que conversa com o cinema. Procurar o mito. O filme poderia gerar um filme de ação grandioso, mas você preferiu fazer um filme onde a maior parte do tempo não é o voo do foguete. O foguete até você para ali no meio, nem mostra ele retornando. Ça pourrait être un film d'action très grandiose, mais vous avez voulu rester, même quando o foguete não decola, é isso? Decola, mas ele, assim, no final ele não mostra toda... La fusée ne va pas jusqu'au bout, on ne montre pas tout. Vous avez choisi ça. J'ai choisi de partager la solitude et l'inertie qu'il peut y avoir dans des projets aussi ambitieux. Ele escolheu a solidão e a inércia que podem existir em projetos tão ambiciosos. Et derrière ça, derrière cette solitude, derrière cette inertie, si je devais résumer le film à un seul mouvement, ça serait ça. Il réussit, il réussit, mais ça prend du temps. Je n'aime pas cette époque où on veut jouir
tout de suite. Les choses prennent du temps. Faire un film, ça prend du temps. Faire une maison, ça prend du temps. Devenir un être humain, ça prend du temps. Então ele não gosta dessas coisas do tempo moderno que em 1 minuto as coisas acontecem. Se ele pudesse definir o filme seria assim. Então através da solidão e essa inércia as coisas levam tempo para acontecer. Ele queria mostrar isso. Et quant à la fin, dans plein de films américains notamment, on a vu tous les atterrissages de mecs qui reviennent de l'espace. Non, moi je reste... Il revient. À la fin, Jim dit « j'arrive ». Mais c'est toi, spectateur, qui va imaginer le voyage. No fim ele diz, o Jim diz, eu volto, mas é o espectador que vai imaginar essa aterrissagem, mesmo que nos filmes americanos a gente já viu muitas vezes todas essas aterrissagens. Ele não quis isso. E no final, a gente não vai falar aqui qual que é a surpresa, mas é um final muito poético, muito bonito, é muito emocionante. Mas não vamos falar aqui. La surprise. Merci. Merci, oui, il faut le garder secret. C'est là que l'aventure prend son sens. C'est là qu'on découvre qui est Jim. Même les gens du GIGN perdent l'uniforme. On devient tous des êtres humains d'horizons différents qui regardons dans une direction commune, celle de l'épanouissement, de la liberté. É lá que as pessoas viram todas iguais, que elas perdem essas roupas, que elas olham todas na mesma direção, e é lá que esse Jim aparece, e um olhar em direção da liberdade. E quando mostra o motivo por que ele fez tudo isso, a gente compreende ainda mais o personagem, fica mais próximo ainda dele. O motivo de por que ele fez tudo isso? Isso, é. O Jim? O Jim. Quand on comprend la raison pour laquelle le Jim a fait tout ça, on comprend plus du film. Ficamos mais próximo próximo do personagem. On devient plus proche du personnage, oui. Quand on comprend. Tant mieux. Moi, je ne suis pas en campagne électorale. Je ne suis pas là pour séduire. Comme je le disais tout à l'heure, la séduction, c'est éphémère. Je suis là pour être un individu qui porte des convictions. Ele não está aqui para seduzir. A sedução é uma coisa efêmera. Ele está aqui para ser uma pessoa que traz uma convicção. Conviction? Si. Trazer uma convicção. Et c'est à la fin, c'est au bout d'un certain temps qu'on sait à qui on a affaire. C'est très facile d'être séduisant, c'est très facile. Mais tu n'apportes rien au monde en étant séduisant. Ser sedutor, mas é com o tempo que a gente descobre quem é essa pessoa. Leva tempo para a gente descobrir. E além da aventura da viagem, há uma história muito forte da reconciliação do personagem principal com o pai dele. Qual a importância disso para o filme? Quelle est l'importance de cette réconciliation, on dit, avec le père et le fils dans le film? Elle est bienvenue, elle est nécessaire. C'est ce qui te donne de la force pour avancer. É o que traz a força para avançar, ela é bem-vinda, ela é necessária, é o que dá força para continuar. Le père de Jim a manqué d'amour vis-à-vis de son propre père, donc du grand-père. Parfois, les grands-parents sont nos meilleurs parents. Ils ont pu rater avec leurs propres enfants certaines choses, mais souvent, par l'exercice, ils réussissent avec les petits-enfants. Então, o pai do Jim, ele talvez tenha tido uma relação ruim com o próprio pai, e às vezes os avós são mais bem preparados para serem pais, e eles já treinaram, e eles são melhores pais do que os próprios pais. Pour moi, c'est un film sur la réparation familiale. Ce qui est étonnant, c'est que dans mes deux films, je me retrouve dans des cotes, dans des bleus de travail de mécaniciens. Dans mon premier film, il réparait des moteurs de bateau. Là, je fais une fusée. Mais finalement, moi, je répare la famille. Je répare la famille. É uma reparação familiar. E no outro filme ele está num barco, aqui ele está num foguete, e é um trabalho de reparação familiar que ele propõe. Dans l'autre film que vous avez fait, vous étiez dans un bateau. Ouais, dans mon premier long métrage, j'étais mécanicien sur un cargo.
Como chama o filme? C'est comment Ça le nom du s'appelle film? Du soleil dans mes yeux. Du soleil dans mes yeux, o sol nos meus olhos. Et Hélène Vincent était déjà la grand-mère du petit de 8 ans. Il y avait un petit garçon de 8 ans. Et Hélène Vincent était sa grand-mère. E Hélène Vincent, que está nesse filme, ela já era avó no outro filme da outra criança de 8 anos. E você era o ator também do outro filme? Il était le comédien, oui. Oui, j'étais un des acteurs. J'avais pas le rôle central, j'avais pas le rôle pas. Ele não tinha o personagem central, mas ele era dos diretores, dos atores. C'est ma manière de mettre en scène. Je n'écris pas pour moi en tant qu'acteur, mais moi en tant qu'acteur, je viens vivre ce que j'écris. Ele não escreve para ele como ator, mas ele como ator vem viver as coisas que ele escreveu. C'est ma manière d'incarner mon propos. É uma maneira de encarnar a sua proposta, a sua meta, Então, o seu propósito. e o propósito seu é fazer filmes bem pessoais mesmo, então. De faire des films très personnels, ce propos, vous avez ce propos? Si, absolutely. Absolument. Absolument. E você já tem outros projetos já em vista? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui, j'en ai plusieurs. Je suis dans l'écriture. Ele está escrevendo, ele tem vários projetos, no processo de escrita. Que bom, Thank you very much. Thank you. And you will see later my next movie. Yeah, sure. Thank you very much. Thank you. Merci, a pleasure. à tout à l'heure.